E aí nós estávamos falando de alavancar a qualidade, mas será que a qualidade também alavanca a liderança, Giovanni? Como é que você vê isso do Excelente. ponto de vista da ONA? O que eu diria, Fabrício? Ó, dois pontos importantes que eu considero. O primeiro é a visão sistêmica dentro da instituição, porque um líder, gente, ele precisa compreender o todo. E quais são todas as partes? A Cláudia chegou a comentar aquele momento lá, né? Eu preciso saber onde estou, qual é a minha caixinha, né? Qual o processo que eu faço parte dentro da minha instituição. Então, esse ponto da visão sistêmica, ele é muito importante para que eu possa conhecer o todo e compreender qual é o processo que eu faço parte e a entrega que eu preciso garantir que esse processo faça, envolvendo toda a minha equipe, porque isso tem impacto, não só lá na assistência, mas na estratégia da organização. Então, se eu não tenho essa compreensão, opa, peraí, é um ponto de alerta muito importante dentro da minha organização. Porque nós temos lá os processos que são gerenciais, os processos que são assistenciais, os processos que são críticos, então eu preciso compreender em qual processo que eu estou, que processo que eu lidero. Né? Então, primeiro ponto. Inclusive, gente, tem processos que são transversais. O próprio RH, né? Quem é responsável aí pela gestão de pessoas? Gestão de pessoas é um processo transversal dentro da instituição e que impacta no todo. Ou seja, às vezes a gente vai lá, né, a gente escuta muito, né, dentro das instituições, por exemplo, mas treinamento e desenvolvimento, onde está? Quem é responsável pelo desenvolvimento da equipe? O RH. O que o Fabrício acabou de falar, peraí, eu também sou líder. Se eu sou líder, eu sou responsável pelo desenvolvimento da minha equipe também. Né? Então, o RH é um processo transversal, sim, ele define toda uma sistemática, sem dúvida, ele fornece ferramentas, instrumentos, mas a responsabilidade não é só do RH, é da liderança também, né? Da mesma forma, às vezes a gente escuta assim, mas e cadê as infecções? Onde eu consigo visualizar? Está lá na CCH. Não, peraí, o controle e prevenção de infecção também é transversal, uma diretriz institucional. Mas como que eu, líder, estou me apropriando desse resultado que faz parte do processo que eu gerencio? Né? E cadê os eventos adversos e as falhas dos processos? Vai lá na qualidade, Giovanni, você vai enxergar lá na qualidade. Não, peraí, a qualidade, e bem como a CCH define a diretriz, a qualidade também define a diretriz e toda essa sistemática. Mas eu, que sou líder, preciso me apropriar das falhas que estão acontecendo no meu processo. Então, ou seja, aí vem o ponto da interação. Eu saio da visão sistêmica, eu compreendo onde eu estou e o impacto do resultado do meu processo, e consigo perceber a interação entre esses processos, né? Ou seja, o quanto que eu sou responsável por desdobrar toda uma diretriz institucional que está definida e, ao mesmo tempo, fazer com que esta interação entre todos os processos aconteça de forma bastante consistente. Porque aí eu consigo olhar não só o resultado que está diretamente ligado ao meu processo, mas bem como resultados dos processos vizinhos que eu vou ter que ter ciência, porque impacta diretamente na entrega que eu preciso fazer enquanto líder, tá? Porém, de nada adianta tudo isso também se eu não souber qual é o resultado esperado do meu processo. Você que é líder que está aí nos escutando, você sabe, se você é líder de um processo, tá? E aí eu gosto sempre de dizer que a gente não só lidera os processos, mas lidera a atividade que a gente executa também, né? Então, é importante que todos se reconheçam como líder. É lógico que a função de liderar quando tem uma equipe, né, ela tem as suas competências e habilidades diferentes. Né? Mas responda essa pergunta também como líder, independente de você atuar ou não. Mas se eu te perguntar agora, qual que é o resultado esperado do processo que você faz parte? Você saberia me responder essa pergunta? Pare para refletir um pouquinho. Tá, se eu sou lá do processo da emergência, ou da UTI, ou o processo administrativo, da farmácia, do almoxarifado, da engenharia clínica, qual que é o resultado que a organização espera do processo que eu estou liderando? A resposta para essa pergunta, ela precisa estar clara e objetiva. Sabe por quê, gente? Senão eu vou ter um milhão de indicadores lá dentro da minha instituição. Eu vou ter um esforço gigantesco para coletar todas essas informações e na hora em que eu tenho que tomar a decisão, eu não vou ter aquela informação que é a mais importante, eu não vou ter ela em mãos, porque eu não sei nem sequer qual é o resultado esperado do processo. Como que então eu vou responder essa pergunta? Então, é muito importante que o líder compreenda. E se ninguém lhe contou, gente, vá atrás, busque essa resposta dessa pergunta. Eu não tenho que também esperar, né? Seja esperar pelo RH, seja esperar pelo meu diretor ou quem está acima de mim. Mas busque compreender qual é o processo que eu faço parte. Primeiro, qual é o impacto desse processo dentro da instituição? E que resultado que a organização espera desse processo que eu faço parte? Que resultado que a instituição espera de mim como líder? Do meu papel como líder. É muito importante, gente, que você tenha isso muito claro, para que você possa atuar com os resultados.
Uma vez que você tem essa resposta, né, opa, eu sei qual é o resultado que se espera do meu processo, vou tentar aqui exemplificar. Se eu estou lá numa emergência, porta aberta, né, a gente sabe que a emergência é a tomada de decisão que precisa acontecer no tempo certo. Se eu sei que é a tomada de decisão que tem que acontecer no tempo certo, minimamente eu preciso compreender se essa tomada de decisão, quanto tempo que está acontecendo? E se não está acontecendo, por que que não? Será que é um atraso num laudo, seja do laboratório, do diagnóstico por imagem, que está impactando eu ter aquela tomada de decisão com aquele paciente que chega, seja desde que se vai liberar para casa, se vai ter que internar, se eu vou ter que investigar melhor o que ele tem, se eu não conseguir ainda chegar no diagnóstico, mas eu tomei uma decisão a tempo, né? Então, se eu reconheço esse resultado, eu vou conseguir saber exatamente quais são os principais indicadores que eu vou ter que ter ali à mão. Agora, pegando o gancho aqui do que eu estou colocando, que vocês me deram esse desafio de falar sobre resultados, Cláudia, vou devolver agora para você a bola, hein? Vamos lá. Será, Cláudia, o RH, vamos falar aqui do RH. Será que o RH, pensando na participação, tá, do RH no processo, né? Eu estou falando aqui, falei bastante do processo, de conhecer o resultado esperado, eu compreender qual processo eu faço parte. Se a gente pegar o exemplo lá do centro cirúrgico, por exemplo, como que o RH pode compreender esse processo, tá? Para que ele possa fazer essa correlação da liderança com a certificação. E aí, Cláudia, o que você acha? E aí depois o professor Fabrício também falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Muito obrigada, Giovanni, pela questão. E o líder, ele precisa entender, primeiramente, que ele é um gestor de pessoas, não é o RH somente que faz gestão de pessoas. Então, falando da liderança, a primeira coisa que ele precisa entender, ele que é um gestor de pessoas, não é o RH. E o RH precisa entender que ele não é só um gestor de pessoas, mas ele também faz parte do negócio. E a gente tem que sair de trás da cadeira, né? Ir atrás, conhecer os processos de cada área. Não estou falando de conhecer em detalhes, não é isso, mas entender os processos de cada área, as necessidades do negócio, para que ele possa atuar como um grande apoiador, como um grande consultor interno dentro dessa instituição, na hora de fazer a verificação do melhor perfil que vai atuar dentro daquela área, junto com o líder, quais são as capacitações que são primordiais, mais importantes, que tem que ser institucional, para que ele possa ser ali o disseminador desse conhecimento. E o que o líder precisa especificamente para a área dele? Ajudá-lo nesse processo de identificação do que é importante para a área dele, para que possa alavancar resultados adequados, e estar sempre próximo do líder, e não como apenas um disseminador de informação apenas. Ele precisa estar junto, conhecendo o negócio, conhecendo a cultura, ajudando esse líder a compreender a cultura do negócio, identificar ferramentas que possam apoiar no desenvolvimento de pessoas. Então, o RH precisa sair de trás da mesa e ir lá conhecer o centro cirúrgico, conhecer o que faz, como funciona, como é que ele pode apoiar nesse processo de desenvolvimento em todas as áreas da instituição. E o RH que faz isso, que está ali preocupado com esse processo, e não só de apagar incêndio, né, de ficar, sai gente, coloca a gente, sai gente, coloca a gente, não dá conta de fazer tanta integração de pessoal, né, não dá conta de fazer tantos treinamentos, não, ele precisa ter um planejamento adequado, alinhado com o planejamento estratégico e se tornar um RH estratégico, né? Hoje a gente fala muito disso, né? RH, torne-se um RH estratégico, para que você possa realmente contribuir com as lideranças, formar líderes. Então, o RH tem que ser o primeiro que está ali com a bandeira de dar nessa formação de líderes, com um programa bacana, parrudo, que possa realmente ajudá-los na compreensão de todo esse processo. Então, o RH também tem que andar abraçadinho junto aos líderes para que isso ocorra de forma bacana, né? E que realmente os processos funcionem. O RH, então, ele é um fornecedor para esses líderes todos, né? Então, para ajudá-los a serem gestores de pessoas. É assim que eu percebo a área de recursos humanos, e ainda a gente tem muitos RHs que ainda não estão nesse estágio, mas podem se tornar. Então, do mesmo jeito que você fez uma provocação para os líderes de irem buscar esse processo, né, de desenvolvimento, eu faço também uma provocação aqui para os RHs. Sai de trás da mesa, vai conhecer o negócio,
vai entender o que faz o centro cirúrgico, como é que funciona o pronto-socorro, como é que funciona o processo de acreditação hospitalar. Você deve ser o primeiro a querer entender tudo isso, para que você possa apoiar em todo esse processo e realmente a gente ter sucesso nessa formação de líderes e trazer recursos que estejam bem alinhados com o negócio. Não adianta ficar fazendo um monte de treinamentozinho, tem que ser treinamento que realmente alavanque resultados, com as competências bem desenhadas, com processos de descrição de atividades, com perfil estruturado por competências bem feito, para que realmente a gente saiba o que cada um tem que fazer dentro daquele setor e a gente ter um direcionamento adequado. Então, não adianta só ter um monte de papel bonito, tem que fazer isso acontecer de uma forma bacana para que a instituição tenha bons resultados. E aproveitando, eu gostaria de trazer uma questão que a Daniela trouxe aqui, a Daniela Teles. Oi, Dani. A Daniela trabalha com a gente na Fator RH e ela fez também uma provocação aqui no nosso chat. Será que os líderes sabem o custo da não qualidade? Eu tenho a impressão que às vezes não sabem, não. Porque fica lá apagando incêndio, em vez de melhorar os processos, de parar para planejar, para poder olhar para a equipe, entender o que está acontecendo, e acaba por falta, às vezes, de conhecimento, de ter os indicadores corretos, como a Giovanni trouxe, de saber exatamente quais são as minhas interações, o que eu preciso fazer, a gente acaba tendo realmente um custo elevado, um alto custo, né, no desperdício de material, e o que é mais importante, pessoal, desperdício de tempo. Às vezes a gente fica muito tempo focado numa única coisa e acaba deixando de fazer outras que são importantes, porque a gente não fez ali uma melhoria de processo, uma análise adequada de indicadores, não fez as parcerias corretas, e a gente acaba tendo, sim, um alto custo aí. Perde pessoas quando não faz feedback adequado, aí a gente começa a ter custo aí com turnover, absenteísmo, tem que capacitar tudo de novo, fazer o bonitinho entender que tem que fazer o processo daquele jeito, demora, né? Então, tudo isso gera custo para a instituição. Então, olha a importância da gente poder realmente ter uma liderança apoiada pelo RH e o RH apoiado pelas lideranças para que o processo funcione. Me lembrei aqui, através da fala da Cláudia e da Giovanni, de uma situação muito concreta. Não foi com o centro cirúrgico, Giovanni foi com a UTI, e poderia ter sido com qualquer setor, não precisaria ser só assistência, né? O que acontece? A Fator RH tem uma expertise de mais de 3 décadas aí, se a gente for pegar desde o começo, implantando gestão por competências. Então, eu vou pegar um caso, não vou citar nomes por uma questão ética, mas um caso bastante recente de um hospital que terminou de fazer a implantação de gestão por competências. E aí, concordo em gênero, número e grau com a Cláudia, né? O RH tem que sair de trás da mesa, né? Tem que levantar da cadeira e ir conhecer o negócio. Não raro, né, ou não à toa, se criou duas letrinhas para RH, chamado BP, Business Partner, que, na verdade, é parceiro de negócios. Como é que eu vou ser parceiro da UTI, do centro cirúrgico, da nutrição e dietética, do faturamento, se eu não conheço do negócio deles, não é? Então, para ser parceiro de negócio, eu vou ter que levantar da cadeira e ir até lá, e me envolver, me interessar e compartilhar. Agora, nesse hospital que a gente estava implantando, e era uma santa casa, portanto, não é uma questão de dinheiro, pessoal, era um hospital filantrópico. Depois de ter feito os ciclos de avaliação de desempenho, um gestor de RH, utilizando o software de gestão por competências, mapeou lá os principais gaps. Com 2 cliques, ele chega num gráfico dos principais gaps, e ele percebeu que esses gaps estavam concentrados em 3 setores da instituição. E o primeiro dele era a UTI. Depois tinha uma área de hotelaria e mais uma outra área assistencial. Veja, você que está me ouvindo agora do RH, né, às vezes pode até assustar, mas eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou conhecer todos os negócios? São muitos setores no hospital. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Você tem que usar indicador a seu favor. Se você tem, né, uma área mais crítica, é por ela que você começa, né? Então, de repente, você está fazendo escolhas sem indicador, sem meta, sem resultado, você está fazendo escolhas aleatórias. Seu resultado também será aleatório.
Então, quando eu tenho lá, terminei um ciclo de avaliação de líderes, útil lá os indicadores, os gaps da minha liderança no hospital inteiro, e identifico que eu tenho problemas mais críticos na minha UTI, é lá que eu vou começar a ser BP, Business Partner. É lá que eu tenho que entender do negócio da UTI, entender das pessoas que estão lá, entender a dinâmica para poder ajudar, para poder propor ações estratégicas que fortaleçam líderes e colaboradores dentro da terapia intensiva. Então, eu não tenho que sair atirando para todo lado, pessoal. Não. É hábito floco de neve, pessoal. É eu trabalhar com inteligência. O dia que você tiver uma avalanche, vai ser uma avalanche de sucesso. Então, assim, construa alianças. Tem um livro muito famoso, famoso assim, né? Porque o nome do autor é famoso, mas ele não é muito conhecido da maior parte da população. É um livro chamado Macacos, do Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, do Fantástico e tal. E nesse livro, ele começa a analisar a sociedade dos macacos. E ele comenta, por exemplo, no clã ali, no grupo de chimpanzés, o líder não necessariamente é o mais forte. Não é o macaco, o chimpanzé, que tem mais força ou que grita mais alto. Não. É o chimpanzé que mais conexões sociais consegue estabelecer. É o chimpanzé que mais alianças faz. E isso me remete muito a RH. O nosso trabalho, no fundo, é feito pelos outros. Nós precisamos criar essas alianças, né? No centro cirúrgico, na manutenção, né? No atendimento, no diagnóstico, no faturamento, na contabilidade, não importa. Então, RH tem que trabalhar com inteligência, tem que usar os indicadores, fazer mapeamento para você poder saber quais são as áreas mais críticas, os processos mais críticos, e aparecer lá para somar, para ajudar. Fazer alianças, né? Porque quando, né, e o Drauzio Varela conta muito bem isso no livro, quando um chimpanzé mais forte vem querer bater no líder, o grupo inteiro se fecha a favor do gestor. O grupo inteiro está com o RH. E por que está com o RH? Porque o RH não ficou fechado lá no setor, né? As portas fechadas, ou eu encontro o RH lá no setor ou no auditório, e não encontro o RH mais no meu setor, nunca veio. Sabe, essa frase é muito ruim. No meu setor, nunca veio ninguém do RH. Então, faça essa reflexão, comece a trabalhar de forma inteligente, use o modelo de gestão por competências para te dar diagnóstico, e aí sim, começa a fazer o seu plano terapêutico em parceria com a UTI, em parceria com a emergência, com as áreas administrativas e etc. Ok? Então, eu acho que esse é o casamento. Trabalhar. E nesse hospital, para finalizar o case, esse hospital, essa Santa Casa, o gestor da área de RH depois comentou comigo que quando eles conversaram com a UTI, foram lá, passaram alguns períodos na UTI, olhando a dinâmica, conversando um pouco mais com os colaboradores, eles descobriram detalhes a mais que forneceram matéria-prima para estabelecer um plano de desenvolvimento individual, um plano de melhoria para os gestores, para os supervisores e enfermeiros da UTI. E isso foi crucialmente importante para o resultado final. Então, sai da cadeira, mas não sai da cadeira para qualquer lugar. Sai da cadeira para o lugar certo. Tem indicadores, como a Giovanni disse. Saiba qual é o resultado que esperam de você. E aí vai lá e seja de verdade, né, parceiro de negócio. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!